Queridas, a paz do Senhor. Amém. Pode tomar seu assento, muito obrigado. Louvado seja o nome de Jesus por sua bondade em nos permitir retornar a esta casa. Eu estava falando com as irmãs ali, assim que eu cheguei, que minha esposa estava na paleta e que eu só não estou porque não obedeci, que ela falou para mim: você precisa colocar o seu terno verde. Eu falo: não, só coloco o meu terno verde onde me conhecem, porque chega de terno verde, quem é esse doido de terno verde, né? Aí cheguei aqui e pensei: olha só, eu só estou fora da paleta por desobediência mesmo. Quantos irmãos aqui estavam nessa igreja há 20 anos atrás? 20 anos, levanta a mão. 20 anos. Vocês estão fazendo 50, amém. Os irmãos provavelmente não vão se lembrar, mas foi aproximadamente 20 anos atrás que eu tive uma das maiores experiências com Deus nesta igreja. O pastor estava falando que nós erramos convite, mas Deus não erra envio, é isso? Gostei de ouvir isso. Há mais ou menos 20 anos atrás houve uma festividade aqui, e vocês convidaram pregadores que na época eram considerados os melhores que tinha em Campinas. Pastor Ângelo Galvão pregou nesse evento, pastor Eduardo Lopes pregou neste evento, e havia um outro pregador muito conhecido. Assim como nessa semana, aconteceu nessa semana, né? O pregador não pôde vir, e os irmãos daqui procuraram o pastor Eduardo Guimarães, que hoje é nosso vice-presidente, mas há 20 anos atrás era meu amigo de escola teológica. E o Eduardo Guimarães não podia atender essa agenda, então ele me ligou e disse assim: Eduardo, queria que você fosse me representar e ajudar uma igreja que está precisando de um pregador. E eu lembro que cheguei aqui nessa igreja, já fazem 20 anos, mas eu lembro de tudo daquele culto. E por que eu lembro de tudo? Porque em muitos lugares que vou, conto o que vivi debaixo desse teto de madeira que já existia, e desse lustre que está na minha frente, como estava 20 anos atrás. Por alguma razão a entrada dos pregadores era por esse lado aqui, correto? E aí abria por essa porta aqui, e eu me sentei mais ou menos onde está a irmã aí. E aquele dia o Senhor Jesus resolveu visitar essa casa como talvez nunca tinha acontecido. E pela primeira vez no meu ministério eu não precisei pregar, e apenas ver tudo aquilo que o Senhor estava fazendo na vida da igreja. Eu sou grato a Deus porque sei que 20 anos se passaram, eu estou bem diferente, mas a presença do Senhor continua, essa igreja continuou, e a mesma certeza e presença que eu senti há 20 anos atrás, eu tenho sentido desde o momento que eu coloquei meus pés aqui nesta casa, de forma que eu não tenho dúvidas que o Senhor tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Quem aqui acredita que o Senhor tem uma palavra ao nosso coração? Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Permita-me rapidamente falar, pastor, muito rápido. Eu fiz um propósito com Deus, perdoe aos irmãos que já ouviram isso, porque eu falei na nossa sede, de que o Senhor, se Ele assim me permitisse terminar de escrever meu primeiro livro, eu ia dedicar a venda dos primeiros 1000 exemplares para o Instituto Paulo Freire. E Jesus gostou da ideia, meus irmãos, e me ajudou. Eu escrevi esse livro que fala como Deus cuida das nossas vidas, mesmo quando nós não percebemos. Como em alguns momentos da nossa trajetória, momentos felizes e às vezes outros nem tanto, foram formas do Senhor nos guiar até a cruz. Eu escrevi esse livro com o objetivo, eu lembro, pastor, que eu pensei assim: vou vender 1000 livros a R$35, vou fazer uma oferta que pelo menos eu nunca fiz.
Mas Jesus tinha algo maior, meus irmãos. E nós já estamos em 1.700 exemplares vendidos. E aproximadamente 160 mil reais arrecadados para o Instituto Paulo Freire. Porque é Jesus que tem cuidado deste projeto. Então, se você quiser abençoar o Instituto Paulo Freire, no final do culto, com autorização do pastor, uma pequena mesa já me é suficiente. E eu gostaria muito que você fizesse parte desse projeto aqui também. Amém, minhas irmãs? Fora este livro, eu tenho outros. Amém, pastor? Obrigado. Obrigado, vai estar reservado. Além deste livro, eu escrevi um segundo livro, junto com outros pastores, mas, curiosamente, é um livro para ministério masculino. As irmãs sabem que as irmãs fazem trabalhos muito grandes assim, mas os homens não conseguem fazer. Vocês percebem que, de uma certa forma, o ministério masculino, ele sofre nas igrejas de uma forma geral. E nós nos unimos 40 pastores, são 20 pastores brasileiros e 20 pastores americanos, e escrevemos um devocional para ser lido em 40 dias, são 40 textos sobre como Deus pode ainda levantar homens nesta terra, no momento em que temos vivido. Não é para as irmãs, mas é um ótimo presente para os seus maridos. Fora esse livro, eu tenho mais alguns livros que andam comigo, inclusive um devocional de mulheres, que a editora deixa comigo para me ajudar nessa minha empreitada aqui para vender os livros e abençoar o Instituto e o meu ministério. Amém, meus irmãos? Amém. Só isso. Abra sua Bíblia comigo. Eu vou ler alguns versículos. Eu conversei com o pastor nessa semana, por causa de uma preocupação minha nos lugares onde eu vou pregar no tema das festividades. Mas eu disse: pastor, não sei se consigo, mas por alguma razão não havia sermão meu que eu conseguisse trazer para cá. Então eu orei para que o Senhor me ajudasse a poder pregar nesse tema, e o Senhor tem falado algumas coisas para mim, então trago esta mensagem aqui para os irmãos. Primeira carta que escreveu Pedro, capítulo de número 3, o versículo de número 12, que as irmãs escolheram. Depois nós vamos ler 2 Crônicas, capítulo de número 7, vou deixar já aberto. Diz assim: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. 2 Crônicas, capítulo de número 7, é um texto conhecido, mas que fala muito comigo, e eu gostaria de dividir com os irmãos. 2 Crônicas, capítulo 7, eu vou ler alguns versículos, a começar do versículo de número 1, diz assim: acabou Salomão de orar, e desceu fogo do céu, e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram, e louvaram ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, e porque a sua benignidade dura para sempre. Versículo de número 11: assim acabou Salomão a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus,
perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento aos meus ouvidos a oração que se fizer neste lugar. Se você pode, diz amém. Amém. Meus queridos irmãos, tanto o texto da carta de Pedro como a carta de Salomão, como o livro de Salomão, tem metáforas semelhantes. Quando Pedro escreve esta carta, e ele vem relatando anteriormente no texto sobre os deveres dos homens, os deveres das mulheres, o amor fraternal, a paciência na aflição. Então Pedro cita o Salmo 34, versículo 15 e 16 que as irmãs escolheram. E ao citar, ele usa de uma comparação, de uma metáfora, para falar acerca de um Deus que estava com os ouvidos atentos, com os olhos abertos e com a face direcionada ao homem. Eu estava lendo esse texto aqui e fiquei pensando o que de Deus poderia ter o Senhor para esta casa nesta noite. E meditando sobre isso, percebi que por muitas vezes na palavra de Deus nós podemos ver que o Senhor usou homens e também mulheres para escrever textos bíblicos, e todas as vezes que o Senhor queria falar com o povo acerca desta proximidade com Ele, a Bíblia passa a ser recheada de versículos que fala acerca dos olhos de Deus, do rosto de Deus, da face de Deus e dos ouvidos de Deus. Mas é fato também dizer, meus irmãos, que nós não podemos entender Deus de uma forma natural. Não podemos imaginar ou compreender Deus apenas com a teologia. E é simples demais acreditar que o Deus que nós servimos teria olhos como os nossos, teria ouvidos como os nossos, teria uma mão ou mãos como as nossas. De certo, foram formas que os escritores encontraram de falar de como Deus estava se direcionando para as nossas vidas. E eu meditava e pensei, teria Deus olhos como os meus? De certo, não. Mas todas as vezes que a palavra do Senhor fala sobre os olhos do Senhor na direção dos homens na terra, Ele fala de um Deus que tudo vê, e cujos olhos estão na direção daqueles que o temem. Hebreus capítulo 4, versículo 13, a palavra de Deus diz: não há criatura encoberta diante deles, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem um dia vamos prestar contas. Teria Deus ouvidos como os nossos? De certo não. Mas todas as vezes que a palavra de Deus fala, obreiro, sobre os ouvidos do Senhor atentos, Ele fala sobre um Deus que não precisava, mas que se atenta para o clamor e para a oração daqueles que buscam ao Senhor de todo o coração. O Salmo 116, 1 e 2 diz: eu amo o Senhor. Quantos aqui amam o Senhor? Porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, inclinou os seus ouvidos para mim, e por isso invocarei para sempre o nome dele sobre a minha vida. É esse Deus que tem olhos e que tem ouvidos para a minha vida e para a sua vida, que está presente aqui nesta noite. Os homens talvez rejeitaram olhar a sua causa, as pessoas talvez rejeitaram olhar para o seu problema, mas os céus nunca fechou os olhos para a sua causa, fechou os olhos para a sua vida, fechou os olhos para a sua trajetória. Alguns talvez disseram: nem quero mais te ver, mas os céus continuaram olhando para você com olhos de amor na nossa direção. Pode ser que te faltaram ouvidos interessados nas suas dores.
Pode ser que aqueles que antes eram um ombro amigo para você, hoje já não tem mais ouvidos para nada daquilo que você tem para dizer. Mas os céus nunca fechou os ouvidos, e o seu clamor, a sua oração, a sua adoração, o seu glória, o seu aleluia, e tudo aquilo que você entrega aos céus, ainda encontra os ouvidos do Senhor, atentos às nossas orações. Bem certo é, minhas irmãs, que às vezes nós nem sabemos como orar, mas o Espírito Santo de Deus continua intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis, explicando para o Pai a nossa oração. Ora, teria Deus um rosto como homem? Muitos homens ao longo da história tentaram entender ou descrever a face de Deus e não conseguiram. E eu até os entendo, porque quando você vai ler a palavra do Senhor acerca disso, obreiro, às vezes até nós, que talvez gastamos mais tempo no texto, pensamos, o que será que Deus está querendo dizer? Se você abre a sua Bíblia no Salmo 27, versículo 8, disse: quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração disse, o teu rosto buscarei, Senhor, para sempre. De maneira que na palavra de Deus há inúmeros convites para a minha vida e para a sua vida, na busca da face do Senhor, direcionada para a nossa causa. Mas é a mesma Bíblia que em Êxodo capítulo 33, do 18 ao 20, numa conversa entre Moisés e Deus, Moisés ousou dizer: Senhor, me mostra a tua face. Em umas traduções, me mostra a tua glória. Mas o Senhor disse: farei passar de ti minha bondade, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu quiser me compadecer. E Deus fala para Moisés: mas não podes ver a minha face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. E por que buscar a face de Deus é morrer? E era sobre isso que eu estava meditando quando meditei no texto que as irmãs passaram em 2 Crônicas capítulo 7, versículo de número 1 em diante. Porque às vezes os convites que os céus fazem para as nossas vidas, o homem lá de fora não entende. Às vezes aquilo que a palavra do Senhor entrega aos nossos corações não pode ser compreendido pelo homem natural, mas o homem espiritual, quem aqui é espiritual? Ele entende aquilo que o Senhor está falando. Às vezes ninguém o entende, diz a palavra de Deus, mas ele entende o que Deus está direcionando para a sua vida. Parênteses para isso, para entender o que estava acontecendo. Davi colocou em seu coração um desejo de reconstruir o templo do Senhor. Ele olhou e disse: eu habito num palácio, eu tenho um trono, mas Deus está habitando em tendas. Então Davi coloca no seu coração o desejo de construir um templo, um local que seria muito mais do que um símbolo da presença. Era mais do que um símbolo, era um local da presença de Deus junto com a nação. Só que o Senhor fala: bom é o seu desejo, mas você não pode construir, Davi, porque você tem sangue em suas mãos. Ora, a vida de Davi, minhas irmãs, foi uma vida conhecida pela mão do Senhor sobre a vida dele, na vitória sobre as batalhas. O ministério de Davi, pode-se dizer, era um ministério de guerra, de maneira que nos 40 anos em que Davi, pelas mãos do Senhor, assume o trono, nenhuma guerra foi perdida, e a nação de Israel cresceu e adquiriu o respeito de todas as nações vizinhas. Este era o desejo de Deus para a vida de Davi, e glória a Deus, porque nós temos um Deus, que é o Deus que nos permite que vençamos batalhas. E nós passamos em nossa vida às vezes o tempo de Davi, pastor, é o tempo onde vencemos as batalhas, é um tempo onde nós só temos vitórias,
É um tempo onde as coisas só acontecem do jeito que nós programamos que elas acontecessem. É o tempo de Davi em nossas vidas. Mas o Deus que deu o tempo de Davi preparava um novo tempo para aquela nação. Deixa eu dizer, Deus tem preparado um novo tempo para a sua vida. Deus tem preparado um novo tempo para a sua casa. Existem coisas que você ainda não sabe, que os céus estão movendo na direção da minha vida e da sua vida. Acontece que quando Deus quer fazer, os meios em que Deus usa, às vezes não são entendidos aos olhos humanos. Por quê? Porque aquele que assume o trono no lugar de Davi é Salomão. E quem sabe um pouco da história de Salomão sabe que o nascimento de Salomão não foi dos melhores. Ele foi fruto do amor de Davi com Batseba, depois que morreu a criança, fruto do adultério. De maneira, minhas irmãs e meus irmãos, que provavelmente Salomão não era o tipo de criança que cresceu com os melhores olhares sobre a vida dele. Assim como Batseba provavelmente enfrentou todo tipo de olhar e de rejeição daqueles que achavam que ela tinha entrado na família real pelo meio que não era o meio correto. Mas enquanto os homens se confundiam, Deus tinha um projeto. Enquanto os homens não compreendiam, Deus tinha algo maior. Deixa eu dizer uma coisa para você: o nosso Deus é aquele que faz grandes coisas, enquanto os homens não entendem como Ele está trabalhando. Enquanto o homem olha para tudo que está diante dos seus olhos e não compreende como Deus pode permitir algumas coisas, os céus está dizendo: um novo tempo eu tenho preparado para o meu povo. E é assim que Salomão cresce. Ora, Salomão não tinha a melhor história, Salomão não tinha o melhor currículo, Salomão não tinha a melhor história familiar para poder dizer que seria o próximo rei, tampouco que seria um homem escolhido para uma obra extremamente importante, a saber, a construção do templo de adoração. Mas o nosso Deus é especialista em pegar esses que a gente não acredita, é especialista em pegar aqueles que ninguém dá nada. É só você olhar a sua vida, aleluia, e ver quem era o seu pai, ver quem era a sua mãe, ver quem eram os seus antepassados, e não haveria razão nenhuma para você estar aqui. Mas enquanto o mundo não olhou para você, Deus tinha um projeto. Quantos aqui são projetos de Deus? Os homens lá fora não entendem. Eu fico pensando, por que Deus foi me pegar lá na favela, para lá do lado do Vida Nova, aprontando tudo, filho do seu Gilberto com a dona Ana? É filho de quem? Seu Gilberto e dona Ana. É pastor? Não é pastor. É líder do círculo de oração? Não é líder do círculo de oração. Mas tem alguém ali? Não, não tem ninguém. Mas Deus olhou e falou: eu tenho preparado um projeto onde ninguém compreende. Isso já seria motivo para você levantar a sua mão, porque você é um projeto de Deus, do qual homem nenhum apostaria, mas Ele te colocou aqui, te deu esta voz, te colocou toda uniformizada, bonita, para que você pudesse adorar ao nome dEle. Então Salomão recebe esta incumbência sobre ele. Mas a incumbência que Salomão recebe é facilmente entendida pela palavra. Quem é que gosta da palavra de Deus? Como um tipo daquele que Deus teria para nós através de Jesus. Porque Ele construiu um templo para a presença do Senhor. Mas você abre a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17 diz: não sabeis vós. Se essa irmã do seu lado for sua amiga, fala assim: você não sabia que sois o templo de Deus? Tem crente que não sabe disso, meus irmãos. Se ele não sabe, você explica para ele. Olha Paulo dizendo: não sabeis vós que sois o templo de Deus. E olha a continuação: e que o Espírito
nós somos chamados como construtores de templo, mas é o nosso próprio templo, é o nosso próprio corpo. E você diz: como pode um Deus que habitava no templo de Salomão agora olha para você, minha irmã, aleluia, olha para você, meu irmão, olha para mim que sou um templo sem telhado, e ele diz: é ali que eu vou habitar, é ali que eu vou habitar, é ali que eu vou habitar. Ah, mas aquela ali tem um templo que ninguém dá valor, mas eu habito nela. Ah, mas ela mora num lugar onde ninguém quer morar, mas eu habito nela, não habito no lugar onde ela mora. Ah, mas ele tem uma casa bonita, a casa bonita dele não vale nada, eu habito é nele. Quantos aqui nesta noite se reconhecem como templo de Deus? Deixa eu perguntar mais uma vez: quantos aqui também reconhecem que o Espírito de Deus habita em vós? Levante a sua mão. Se esse irmão não deu um glória, você fala para ele: se o Espírito habita aí, você está muito quietinha para o meu gosto. O Senhor tem uma palavra aos templos vivos nesta noite. Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas resolveu habitar na vida daqueles que estão aqui nesta noite e se mover nestas vidas através do poder do Espírito Santo de Deus, de maneira que rapidamente você olha para aquilo que Deus deu de responsabilidade para Salomão e diz: é minha responsabilidade também. Eu gostaria de falar para você sobre algumas responsabilidades. A primeira: Salomão, construa o templo. Deus poderia ou não poderia do dia para a noite fazer um templo aparecer? Poderia ou não? Poderia, mas ele disse: construa o templo. Sabe por quê? Porque a vida cristã, Deus poderia nos salvar e nos levar para o céu, era um favor que nos faria, mas ele coloca aqui você na terra para dizer: construa o seu templo. Tijolo após tijolo, luta após luta, prova após prova, construa o seu templo. Ah, Eduardo, mas estão me apedrejando. Ótimo, pega a pedra e aproveita na construção. Se alguém dizer que você está fazendo, eu não posso perder tempo, porque eu estou construindo a minha vida para ir morar no céu. Quantos aqui estão construindo a sua vida? Deus ainda conta com mulheres que entendem que a vida cristã, ela é no sábado, ela é no domingo, mas ela também é na segunda, na quarta, na quinta, ela é na igreja, ela é no tanque, ela é no círculo de oração, ela é quando estamos dirigindo. Construa, construa, construa. Número 2, Salomão, prepare o sacrifício. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 7, no versículo de número 5 diz: e Salomão ofereceu sacrifícios de bois 22.000, e de ovelhas 120.000, e o rei e todo o povo sacrificaram ao Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você, minha irmã: sua vida é uma adoração, e sua adoração é a sua vida. O sacrifício que nós temos que fazer é o sacrifício de nossas vidas cotidianas na presença de Deus. E quando eu sacrifico cotidianamente, ou seja, quando a minha vida é uma adoração, eu chego no culto, a adoração é a minha vida. Sabe o que quer dizer isso? É fácil entender quem dá glória e quem não dá glória. É fácil compreender quem dá aleluia e quem não quer dar aleluia. Porque quem não dá glória na segunda, não tem glória no sábado. Quem não dá aleluia na terça, não tem línguas estranhas no domingo. Quem não tem uma vida de adoração, a adoração não é a sua vida. Mas
mas aquele que acorda na segunda, adorando ao Senhor, desde o primeiro dia, desde a primeira luz que bate na janela da sua casa, e termina as noites dizendo: Senhor, obrigado pelo meu dia, obrigado pela minha família, obrigado pela minha casa. Quando ele chega no templo, ele está trazendo a adoração com ele, entendeu? Ele não veio buscar nada de ninguém, ele veio trazendo sacrifício. Então não adianta você querer economizar, porque crente foi chamado para o sacrifício de uma vida santa, que quando chega na igreja entrega a santidade para quem é devido. Santo, 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 santo é o Senhor. É lógico, se a minha vida é uma vida de santidade, eu tenho motivos para falar: santo é Ele, santo é Ele, glória é para Ele, o aleluia é para Ele. Não tem nada a ver comigo, tem a ver com Deus, que eu a quem sacrifico todos os dias da minha vida. Sacrifica Salomão sem miséria. São muitos, Salomão. E imagina aquela manada de bois e de ovelhas chegando para serem sacrificados em louvor. Aí você chega aqui e diz: não sei se eu vou dar glória. Se eu chorar, perco a maquiagem. E aí seca assim, nenezinhos. Hoje Jesus vai mostrar que não tem maquiagem de marca quando o Espírito de Deus resolve se mover. Não tem maquiagem que resista à presença do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Porque se a palavra de Deus se mover em ti pelo poder do Espírito, de dentro para fora, a lágrima vai sair, a roupa vai bagunçar, e você vai perceber só 9 e 10, quando você estiver abraçada com aquela irmã que você tanto ama, e dizendo: que presença é essa que eu estou sentindo? Salomão construa, Salomão sacrifica, mas tem uma coisa que é importante, Salomão: ore. E o capítulo de número 6, obreiro, é a oração de Salomão, e não teríamos tempo para falar aqui, mas na oração dele ele fala: Senhor, ouve o teu povo, atende os seus pedidos, abra e inclina os teus ouvidos, quando o teu povo vier sacrificar aqui, Senhor, mesmo que eles tenham cometido erros, pela tua infinita misericórdia os perdoe, Senhor. Quando eles se afastarem de ti, quando eles se dobrarem diante de outros deuses, quando eles abandonarem a verdadeira adoração, segundo a grandeza da tua misericórdia, ouve o teu povo. Deixa eu dizer uma coisa, meus irmãos: orar é a nossa única saída nos momentos de dificuldade, mas deveria ser também a nossa única entrada nos momentos onde tudo está bem. E oração, meus irmãos, é mais do que o tempo gasto com os joelhos dobrados, é sim a quantidade de entrega que damos a Ele quando mostramos que nada podemos nesta terra. Orar ainda é a única coisa que nos diferencia dos que estão lá fora. Eles nunca vão entender. Quando eu estava escrevendo este livro aqui para os homens, e eu fui escrever o meu capítulo, eu coloquei o meu capítulo: Homens choram ao volante. Porque eu não sei se vocês sabem, meus irmãos, que aquilo que acontece no tanque e na casa de vocês, com a gente acontece no carro. Tem gente que sabe o que é. Você está bem, está tudo certo, você está indo para o trabalho, está tudo normal, você se arrumou, você entra no carro, de repente você dobra a esquina, aleluia, e você percebe que você não está sozinho na rodovia, aleluia, e você diz: eu estou sozinho aqui, aleluia, e não tem
tem ninguém aqui, eu não sei você, mas eu começo imediatamente a falar: Senhor, obrigado, porque eu sei que eu não estou sozinho neste carro. Existem orações que eu não posso fazer em voz alta na minha casa, mas é dentro do carro que eu dou meus gritos. Aleluia. Eu fico pensando que tem muitos que param o carro do meu lado e dizem: quem é o maluco do lado de dentro? Aleluia. Mas eu digo, se eles entrassem ali, perceberiam que eu não estou sozinho. Aleluia. Se os olhos espirituais deles pudessem ser abertos, perceberiam que há uma cobertura do céu sobre aquele carro, e no meio daquele monte de veículo lá em São Paulo, onde eu trabalho, eu estou ali dentro dizendo: Pai, eu quero só os dias que Tu escolheu para mim, os planos que Tu escolheu para mim, os projetos que Tu escolheu para mim. Quantos aqui ainda acreditam nesses momentos de intimidade com Deus? É a única coisa que te diferencia, porque lá fora, meus irmãos, eles também têm fé, lá fora eles também têm culto, lá fora eles também têm reunião. A diferença, é que tudo para eles acaba quando acaba a reunião, mas para você é só o começo. Para você é só o começo. Para você é só o começo. Eles olham um prato de comida como qualquer coisa, mas você sabe que a mão de Deus sobre a sua casa. Eles olham a porta da casa deles de qualquer jeito, mas você gira a chave dizendo: oh, glória ao Jesus que me deu um local para proteger-me. E nós sabemos que é só pela oração que grandes coisas poderão acontecer em nossas vidas. Nós não oramos por um ritual, nós oramos porque sabemos que o nosso Deus está vivo, mas não somente vivo, com os ouvidos atentos, com os ouvidos abertos. Deixa eu ver o que ele vai orar. Desperta a tua igreja, desperta no Senhor, para entender este caminho, que é o único caminho que é só o nosso. Construa, sacrifique e ore. Quem é que acredita nisso? Para quê, Eduardo? O que eu ganho com isso? Estou construindo, estou sacrificando, estou orando, e parece que as coisas não acontecem, porque de certo há momentos que Deus espera sempre um pouco antes de nos entregar grandes bênçãos. Eu estava dividindo com as irmãs aqui, eu e a minha esposa temos as nossas lutas. Minha esposa tem uma enfermidade importante, já fez quimioterapia, e às vezes eu penso: Senhor, eu gostaria que fosse lá em casa, se for possível, que seja debaixo do meu telhado, porque nem sempre nós recebemos o resultado das nossas orações, mas em nenhum momento nos sentimos sozinhos. Nós sabemos que Ele está nos ouvindo, nós sabemos que os ouvidos estão abertos, nós sabemos que Ele tem coisas grandes para realizar em nosso meio, e mesmo que algumas coisas precisam esperar, nós continuaremos sacrificando, continuaremos adorando, continuaremos exaltando, continuaremos falando do nome dEle, continuaremos no círculo de oração, continuaremos pregando a palavra do Senhor, continuaremos evangelizando, porque sabemos que aquele que ouve as nossas orações, Ele sabe a hora e o jeito certo de responder. Quem aqui acredita que o nosso Deus ainda responde oração? Segunda Crônicas capítulo 7 versículo 1, para explicar por que você faz isso. E
E quem sabe você tem um glória para o que está escrito aqui. E acabando, aleluia, Salomão de construir? Não. De sacrificar? Não. E acabando, Salomão de orar. Chega uma hora e desceu o fogo do céu. Sabe por quê? Porque Deus disse para Salomão construir tudo e preparar tudo, mas havia algo que Salomão não podia fazer. Salomão não podia acender o fogo do altar, porque o fogo que queimava o sacrifício não era um fogo fabricado por homens. O fogo que queimava o sacrifício era um fogo que vinha dos céus. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe o que incendeia a igreja? Não é pregador. O que incendeia a igreja não é grito nem revelação de CPF, é o fogo do céu. E o fogo do céu só desce depois que eu oro. E acabou Salomão de orar, e desceu o fogo do céu. Minha irmã que tem orado, vai descer fogo do céu sobre a sua vida. Meu irmão que tem buscado, descerá fogo do céu sobre a sua vida. Não é um fogo feito por homens que acaba ao acabar do culto, é o fogo de Deus que queima de dentro para fora. O texto diz que o fogo do céu desceu e consumiu o holocausto e o sacrifício. Sabe por quê? Porque o fogo só desce onde tem o sacrifício. É por isso que Deus disse para Salomão: construa, sacrifica e ora. Quem é que quer descer, que o fogo do céu desça sobre a sua vida? Cadê o sacrifício que você trouxe aqui essa noite? Cadê a sua adoração nessa noite? Cadê o seu templo preparado nesta noite? Cadê o altar do seu coração pronto para receber o fogo do céu sobre a sua vida nesta noite? Porque não desce fogo para quem não trouxe nada, mas quando tem um glória, quando tem um aleluia, quando tem um sacrifício que começou a semana toda, mas chegou nesse sábado aqui dizendo: é hoje que Deus vai descer o fogo do céu sobre as nossas vidas. Que o fogo de Deus, que o fogo dos céus, aquele que é de Deus e que é de dentro para fora, que queima, venha sobre a sua vida nessa noite, minha irmã. Venha sobre a sua casa nesta noite, minha irmã. Que aquelas línguas estranhas que estão travadas há muito tempo venham ser movidas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quantos aqui acreditam que o Espírito de Deus ainda se move no meio do culto? Ele se move, e Ele vai acordando os profetas. Ele se move, e as lágrimas descem sobre os nossos olhos. Ele se move, e a gente pensa: não, eu não posso perder o meu tempo aqui no culto. Se eu cheguei aqui, se o Senhor me guardou e me trouxe até aqui, a Ele seja a honra, a glória, o louvor, a minha adoração e tudo aquilo que eu puder entregar para Ele nesta noite. Entrega o seu sacrifício, entrega o seu sacrifício, entrega a sua adoração. Você tem construído uma vida na presença de Deus, minha irmã. Então não aceite que o seu altar não receba o fogo do céu sobre a sua vida. Deus está olhando para cada templo nesta noite, para cada um de nós que somos templos nesta noite, em como nós construímos as nossas vidas, em como nós montamos o nosso altar, em como nós trouxemos o sacrifício. Então basta orar,
Senhor, venha sobre as nossas vidas, venha sobre as nossas vidas, venha sobre as nossas vidas, venha sobre as nossas vidas. E o texto diz: é terminado Salomão de orar. O fogo de Deus se moveu sobre tudo que estava lá. Eu podia e queria terminar essa mensagem aqui, quando eu estava na minha casa, mas foi aí que aquilo que eu achava que eu já sabia falar se misturou com aquilo que Deus tinha para falar. Eu estava pensando nisso, falei: Senhor, eu construo, eu oro, e a sua presença vem sobre a minha vida, mas e depois? E quando acaba o culto? E quando vem a bênção apostólica? O que Deus tem para mim? O que tu tens para a minha vida? E eu senti como o Espírito Santo falando comigo: leia o texto, Eduardo, leia mais um pouco o texto. Então o Senhor me levou para um versículo do texto que talvez eu nunca tinha olhado, que foi aquele que foi mais diretamente ao encontro do tema que as irmãs escolheram. 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo 11 diz: assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer, ele prosperou. Mas aí vai no 12, aí ele foi para casa, que tinha acabado o culto, e o texto vai dizer: e o Senhor apareceu de noite. Porque, pastor Honorato, o culto é muito bom. Eu amo essa atmosfera dos crentes. Eu amo essa presença que repousa sobre as nossas vidas. Eu amo esse mover do Espírito que vai cuidando e entrelaçando hinos e a mensagem falando aos corações. E eu sei que o Senhor tem para as nossas vidas o fogo de Deus e dos céus para este culto nesta noite. Mas o culto vai acabar. Aleluia. Mas se eu sacrifiquei, se eu entreguei o melhor do meu culto, acredite, Deus sempre tem algo mais. Porque no culto Salomão viu a glória do Senhor descendo. Ele viu o templo que ele tinha construído, obreiro, e ele era maravilhoso demais aquilo que foi construído, os pilares e o ouro. Ele viu as pessoas adorando e se encurvando na presença do Senhor dos Exércitos. Ele viu os músicos tocando e chorando na presença de Deus. Mas quando ele chegou em casa, ele provou daquilo que Deus quer que você prove. Então o Senhor apareceu para Salomão. O texto não diz que o Senhor falou, o texto diz que o Senhor apareceu. Sabe por quê? Porque o nosso Deus sempre tem mais da intimidade dele para as nossas vidas. Deixa eu falar, minha irmã, Deus quer levar-nos para um nível maior de intimidade com Ele. Salomão achou que já tinha sido um culto maravilhoso. Não, quando o culto é bom, Salomão, quando você sacrifica no culto, Salomão, a glória do Senhor desce. Mas agora que você está na sua casa, eu apareço para você, Salomão, porque você orou e você não ouviu a resposta, Salomão. Você viu que o fogo desceu, mas você não teve resposta. Então escuta o que eu tenho para te falar. Eu ouvi a tua oração, Salomão. Porque melhor do que orar é a certeza de que os céus estão abertos para as nossas vidas. Quantos aqui acreditam que os céus estão abertos para a sua vida? Eu ouvi a tua oração, Salomão. E não só isso, Salomão, sabe tudo isso que você fez? Eu escolhi para mim este lugar para
uma casa de sacrifício, uma casa de sacrifício, uma casa de adoração, uma casa da minha presença, Salomão. Deixa eu te contar o que Deus falou para Salomão. Pode passar o versículo de número 13, que diz assim: às vezes eu vou fechar os céus, aleluia, às vezes não vai ter chuva, e mesmo que eu ordene aos gafanhotos que consumam a terra, aleluia, ou mesmo que a peste entre no meio do meu povo, eu agora, Salomão, faço um trato contigo. Deus tem um trato com o teu povo, Deus tem um trato com o seu povo, Deus tem um trato com você. Abraça a irmã que está do seu lado e fala assim: Deus tem um trato com o seu povo. Versículo 14, Salomão: se o meu povo, não o povo lá de fora, não o povo que não adora, não o povo que não sacrifica, não o povo que não me ama, não o povo que não me busca, mas se o meu povo, aleluia. Quem aqui faz parte desse povo, levante a sua mão. Se o meu povo, se o meu povo, se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aleluia. Quantos aqui acreditam no nome que é acima de todo nome? Ah, Salomão, se eles se humilharem, se eles orarem, e aí ele repete: e buscarem a minha face, e se converterem dos seus maus caminhos. Levante a sua mão para você ouvir o que a palavra de Deus diz. Então eu ouvirei dos céus, 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 perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Versículo 15: agora estão abertos os meus olhos, estão abertos os meus olhos, estão atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Os olhos do Senhor estão atentos a você nessa noite, minha irmã. Os ouvidos do Senhor estão atentos a você nesta noite, meu irmão. Ele quer saber quantos aqui trouxeram sacrifício de louvor, sacrifício de adoração. Quantos aqui têm construído uma vida na presença dEle. Se assim for, o fogo de Deus será sobre a sua vida. O fogo de Deus será sobre a sua vida. O fogo de Deus será sobre a sua vida. O fogo de Deus será sobre a sua vida. Mas eu gosto que ele diz: busque a minha face. Porque tem muito crente buscando as mãos de Deus, que é a bênção. Tem muito crente buscando os pés de Deus, que é o perdão. Tem muita gente buscando o corpo, porque querem fazer parte. Mas poucas pessoas são aqueles que querem buscar a face. E por que, Eduardo? É simples. Porque se eu buscar a face do Senhor, o que acontece? O que acontece? Eu morro. Aí todo mundo fica com esse clima, não é? Oxi, estava botando fogo no culto, agora você vai acalmar? Não. É porque nós não entendemos o que é esta palavra. O mundo lá fora nunca vai entender, mas você vai entender de uma vez por todas que o convite do Evangelho é um convite para a morte. Mas não é essa morte natural. É a morte dos meus projetos, é a morte do meu jeito, é a morte da minha forma, é a morte do sangue nordestino, é a morte de, como dizia meu pai, sou italiano e falo assim mesmo. É a morte do nosso jeitinho, é a morte de quem quer servir a Deus somente da sua forma, é a morte da minha vontade, para provar a vontade de Deus sobre a minha vida. E a pergunta é: quem é que tem coragem de provar a vontade de Deus sobre a sua vida? Buscar a face de Deus. Romanos 6, do 6 ao 8
velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado fosse desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, com ele viveremos. Se morremos com Cristo, com ele viveremos. E este morrer que a Bíblia apresenta para os discípulos, para os apóstolos, foi morrer da carne, mas antes do morrer da carne, foi morrer das suas vidas e dos seus projetos, minhas irmãs. E nós não queremos mais que o Senhor mexa em nossas vidas. Mas quem aqui quer buscar a face do Senhor? Quantos aqui não de verdade querem buscar a face do Senhor? Buscar a face do Senhor é dizer o que o apóstolo Paulo falou em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, logo não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Quantos aqui creem que Cristo vive em ti? Então a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 11, porque pelo menos de Bíblia a gente vai comer aqui. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. Sabe um crente que parece com Jesus? Para se parecer com Jesus, tem que morrer para esta vida. Para se parecer com Jesus, tem que morrer para o seu jeito. Para se parecer com Jesus, tem que ser crente hoje melhor do que foi ontem, amanhã melhor do que foi hoje. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 11: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos eternamente. Viveremos eternamente. Viveremos eternamente. Filipenses 1:21. Porque para mim, o viver é Cristo, aleluia, e o morrer é lucro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para terminar esta mensagem. O Senhor pergunta para você, minha irmã, e para você: quem aqui é templo? Quem aqui é templo? Espera aí que eu não estou ouvindo. Quem aqui é templo? Quem aqui é templo? Se você é templo, o Espírito de Deus se move em você ou não se move em você? Quem manda na sua vida é o Espírito de Deus ou é você que manda? É você que diz o que tem que acontecer no culto, ou você deixa o Espírito de Deus mover você para aquilo que Ele tem para fazer no culto? Ah não, Eduardo, eu sou templo. Quem é templo constrói o templo. Quem é templo cuida da sua vida. Quem é templo prepara o altar. Quantos altares preparados tem aqui nessa noite? Está preparado mesmo aí, minha irmã? O altar está preparado mesmo para aquilo que Jesus tem para fazer aí? Está mesmo? Está falando com convicção? Então a pergunta é: onde está o seu sacrifício? Cadê seu glória? Cadê seu aleluia? Cadê suas línguas estranhas? O que você veio fazer neste culto aqui, nesta noite? O que você veio buscar dos céus nesta noite? Entrega a Ele o teu melhor neste culto e coloca o teu sacrifício sobre o altar. Sabe por que você pode colocar o sacrifício de adoração? Porque Ele morreu na cruz do Calvário, para que você não precisasse colocar a sua vida, e a sua vida não ia valer de nada, mas Ele disse: eu morro, aleluia, no teu lugar. Eu sou o sacrifício no teu lugar, para que o único sacrifício que você precise fazer neste tempo é o melhor da sua adoração, é o melhor do seu louvor, é o melhor da sua gratidão, é o melhor daquilo que você tem para entregar para Ele. Quem aqui tem alguma coisa para entregar para Jesus nesta noite? Ah, Eduardo, depois que eu faço isso, o texto diz: e o fogo de Deus desceu sobre o altar. Sabe por quê? Porque aconteceu morte no altar. E quando acontece morte no altar, Deus recebe o sacrifício.
E é por isso, minha irmã, que quando eu não morro para a minha vida lá fora, não há sacrifício que faça sentido do lado de dentro. Quando eu não morro para os meus atos lá fora, é impossível dar glória a Deus aqui dentro. Quando eu sou crente mais ou menos lá fora, fofoqueiro, intrometido na vida dos outros, é difícil dar glória a Deus do lado de dentro. Quando o meu sacrifício não começou na segunda, na terça, na quarta e na quinta, aí eu venho para o culto para assistir culto. Mas o crente de verdade é aquele que coloca o sacrifício sobre os ombros na segunda, acende o altar na terça, está queimando com fogo de Deus na quarta, incendeia a irmã que mora do seu lado na quinta-feira, entrega o recado de Deus na sexta, para quando ela chegar no sábado, o fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus, o fogo de Deus descer sobre o altar, queimar o sacrifício de adoração. Sabe para quê? Para que o Senhor possa aparecer para você à noite, para que você possa provar de mais intimidade amanhã, para que a presença dele seja maior sobre a sua vida, e para que você ouça nesta noite a voz do céu dizendo: eu ouvi a tua oração, eu inclinei os ouvidos para a tua causa. Se coloque de pé comigo. E eu escolhi este dia para você. O Senhor escolheu este dia para você. Eu quero orar por você, aleluia, que há muito tempo, aleluia, não é renovada na presença do Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo, você é crente em Jesus Cristo, está tudo certo, mas renovo mesmo faz tempo. Quem acredita, aqui acredita que Jesus ainda renova? Ah, você acredita mesmo? Então vem à frente aqui para orar por você. Você que é